Olha, eu quero falar um pouquinho também sobre outra manifestação do ministro Fernando Haddad, da necessidade de você também contar com a participação ou com a parceria dos Estados Unidos para descobrir e punir organizações que atuem com lavagem de dinheiro, com sonegação de impostos, contando inclusive com empresas fora do país. Vamos entender essa manifestação com o nosso André Anelli, que está de volta. Conta aí, meu amigo. Pois é, Evandro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, inclusive deu um exemplo de como estariam atuando, então, essas empresas, no sentido de contar com paraísos fiscais, a exemplo do estado de Delaware, nos Estados Unidos, para, então, acabar praticando essas fraudes que são apontadas como sonegação fiscal, fraude estruturada, enfim, questões relacionadas, então, à concorrência desleal, porque a partir do momento que a empresa não paga os devidos impostos, não recolhe esses impostos, acaba podendo oferecer um produto mais em conta para o consumidor que, desavisado, dá preferência a essa empresa e, consequentemente, isso prejudica, então, todo um mercado relacionado, nesse caso, então, aos combustíveis. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que paraísos fiscais estão sendo utilizados nesse momento por organizações criminosas da seguinte forma: o dinheiro é retirado aqui do Brasil através de evasão fiscal. Quando chega nesse paraíso fiscal, o dinheiro é lavado, ou seja, é atribuída a ele uma origem lícita, uma origem legal, e logo depois, então, esse dinheiro retorna aqui ao Brasil em formato de investimentos. O ministro Fernando Haddad, dando esse exemplo, então, defendeu que, junto aos Estados Unidos, haja uma cooperação, não apenas para defender esse tipo de prática de sonegação fiscal, de ocultação de patrimônio, mas também até mesmo a entrada de produtos relacionados à indústria do armamento, que, de acordo com ele, esses produtos estariam entrando de forma escondida em containers nos portos aqui do Brasil, juntamente com cargas autorizadas, com cargas legalizadas, escondidos, então, esses equipamentos de armamento nesses containers. Nesse sentido, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu, então, uma atuação conjunta com os Estados Unidos no combate ao crime organizado. A necessidade de, nas negociações com os Estados Unidos, pautar o combate ao crime organizado, porque eles estão utilizando o estado de Delaware, que é um paraíso fiscal nos Estados Unidos, para montar operações lá de evasão de divisa e lavagem de dinheiro. Então são abertas empresas lá, são dezenas de empresas e fundos que estão sendo abertos fora do Brasil. E o esquema é: você faz um empréstimo para esses fundos, um empréstimo que é a suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam na forma de aplicação, entre aspas, lícita em atividades econômicas no Brasil. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nessa mesma ocasião, fez a defesa daquele projeto de lei contra o devedor contumaz, que o Zé Maria Trindade estava debatendo, inclusive agora há pouco aqui no 3 em 1 também. O ministro afirmou que esse mecanismo vai ajudar as autoridades aqui do Brasil a combaterem esse tipo de atuação, uma vez que as empresas que atuam dessa forma, que acabam então sonegando impostos, elas geralmente são criadas então para ficar em débito, inclusive daqueles impostos que elas acabam não conseguindo sonegar, e logo depois, então, novos CNPJs, novas pessoas jurídicas seriam criadas no sentido de viabilizar a continuidade desse esquema criminoso. A gente destaca, por fim, que o projeto de lei do devedor contumaz já foi aprovado no Senado, está em tramitação nesse momento na Câmara dos Deputados, mas ainda não tem previsão, então, de ser aprovado. Evandro. Valeu, Anelli. Ô, Bruno Musa, eu quero saber de você se faz sentido essa menção do ministro da Fazenda que, nesses tratados de cooperação com os Estados Unidos, que se negocie também a possibilidade de uma parceria para desvendar a atuação do crime organizado que conta com paraísos fiscais naquele país. Veja, é importante nós desmistificarmos uma coisa para aqueles que não são do meio. A minha atividade do dia a dia, número 1, é o mercado financeiro. Eu e muitos clientes, nós temos empresas offshores 100% declaradas aqui, portanto, é uma atividade 100% legal. O dinheiro daqui é declarado, a empresa offshore é declarada, portanto, não há uma ilegalidade em si na função de ter uma offshore
e de ser uma empresa em um eventual paraíso fiscal. A ilegalidade não mora aí. Importante deixar isso claro. Agora, claro, muitos utilizam desse meio como facilidade para esconder dinheiro lá fora. E aí sim está o grande problema. Se esse dinheiro não é declarado, se não tem a origem especificada, aí sim está o grande problema. Agora, o ponto que me chama a atenção aqui é que o Haddad falou que esse dinheiro ele volta para o Brasil depois como investimento direto. Ou seja, o chamado IDP dentro da balança de pagamentos, que é o investimento direto no país. Hoje, o investimento direto no país não mais financia o déficit em conta corrente, que está algo como 3,5% do PIB. Ou seja, o investimento direto no país, que historicamente financiou o déficit em conta corrente dentro do balanço de pagamentos, que é a relação, toda e qualquer relação, produtos, serviços e capital do Brasil com o exterior, você tinha um déficit em conta corrente financiado pelo investimento direto no país. Hoje o investimento direto no país já é menor do que o déficit em conta corrente, o que isso é um problema sério, porque você queima reservas para tapar esse buraco. Esse é um primeiro ponto que a gente pode vir a ter esse problema. Agora, se ele está dizendo que esse dinheiro volta de forma lícita, então o investimento direto no país é menor ainda, porque nós estamos falando de alguns bilhões aqui de reais. O que levanta um alerta, e repito, não tem nada a ver com o governo A, governo B ou governo C. Números divulgados por dados oficiais do balanço de pagamento. O que levanta de novo, luz amarela e uma preocupação muito grande. Esse dinheiro sai daqui e volta como investimento estrangeiro direto e é contabilizado dentro do balanço de pagamentos, que mesmo assim, incluindo esse dinheiro, não financia o déficit em conta corrente. Luz bastante amarela a ser analisada. Fala, Gani. Não, concordo. Acho que o Mussa toca em dois pontos aí fundamentais. Bom, primeiro, né, a gente não pode demonizar o mercado financeiro, demonizar fundos de investimento, inclusive empresas offshore em paraísos fiscais e até trusts, por exemplo, são instrumentos absolutamente legítimos. O que é ilegal é não declarar, é utilizar o fundo para fazer operações artificiais, para ocultar patrimônio. Então, né, quando sai esse tipo de notícia, a gente precisa botar a bola no chão e tomar muito cuidado, né, para não ter uma leitura precipitada. Em relação ao que o Mussa trouxe do déficit em transações correntes, que hoje já não é mais sustentável, porque ele não consegue ser financiado pela entrada de capitais, ou seja, pela conta financeira, eu ressalto um ponto, adiciono um ponto, que a gente provavelmente já está em déficit gêmeos, ou seja, o déficit do governo já provoca um déficit em transações correntes, o que evidentemente é uma situação preocupante. A situação fiscal brasileira é uma situação que gera problemas, inclusive, na balança de pagamento. Como é que você avalia, Loyola? Eu acho só muito interessante, Evandro, que os colegas... Vou voltar na questão do público versus privado, e não é por nada específico, é porque eu acho que... enfim, meu mestrado foi na gestão pública, eu acho que a gente precisa aprender que, sim, tem muitas melhorias cabíveis na coisa pública e que, em sua enorme maioria, o Estado funciona e atende. Dei aqui o exemplo da educação infantil, poderia falar da ótima atuação da Receita Federal, que é pública, neste caso, da Polícia Federal, na Carbono Oculto, públicos, funcionários públicos, concursados públicos, trabalhando bem, funcionando para servir a esse país. Então, eu quero celebrar aqui a coisa pública que funciona. Agora, o que me chama muita atenção, Evandro e colegas, é que quando a coisa vem do setor privado, veja bem, offshore, não pode ser demonizada. Quando a coisa vem do setor público, nada no setor público funciona, tem que acabar o Estado, tem que ser Estado mínimo. Eu fico muito impressionado com essa visão de dois pesos e duas medidas, quando eu acho que, na verdade, a gente deveria ter um Estado equilibrado, com, sim, um mercado forte, fiscalizado não só por si próprio, isso a gente já tem mais do que elementos para entender que a autorregulação ela não funciona, que a gente precisa de um sistema forte de pesos e contrapesos, é o que prevê a Constituição brasileira, mas que também precisa ter um Estado que funcione bem para o cidadão.
Ô Loyola, sabe qual é a diferença? É claro que ocorre corrupção em empresa privada, não há dúvidas disso. O problema é o seguinte, que quando há corrupção no setor privado, apenas os colaboradores da empresa pagam a conta. Quando no setor público, e a corrupção no setor público, me desculpa, é muito maior, ocorre em doses muito maiores do que no setor privado, e muitas vezes a do setor privado ela ocorre juntamente com a do setor público, capitalismo de compadrio, por exemplo. Essa corrupção no setor público, toda a sociedade paga a conta. Então não dá para dizer que é o Estado mínimo. Quando você pega, por exemplo, o indicador da Heritage Foundation, né? É clara a correlação, onde há menos Estado, mais liberdade econômica, você tem mais desenvolvimento econômico, você tem menos pobreza. E uma das justificativas para você ter menos pobreza é o melhor uso do dinheiro público, porque justamente você tem menos Estado, sobra mais dinheiro na mão da população, isso reduz impostos, isso fomenta a atividade econômica e, inclusive, também diminui a corrupção. O que reduziu a extrema pobreza, e aí quem tiver qualquer dúvida pode me procurar no Instagram, que eu mando os estudos necessários para isso, a gente viu nesses últimos anos, e esse aí com métrica, querido, foi o Bolsa Família. Tá? É um programa liberal que funciona. Liberal, vamos concordar nisso. Tá? Liberal, criação do governo Lula, porém liberal. E que funciona e que tirou muitos brasileiros da extrema pobreza. Agora, um ponto que eu quero adicionar, sem necessariamente discordar do que você está falando, olha só, quando a gente está falando ali de Manguinhos, por exemplo, da Refit, é dinheiro que está saindo do setor público, que poderia estar indo para uma escola, que poderia estar indo para um hospital. O próprio Tarcísio fez essa fala. Isso não é uma fala que parte simplesmente de mim. Agora, mesmo os casos que você citou, é importante lembrar, você falou do Mensalão e de outros casos, envolveram, sim, atores privados. Envolveram empresários tirando dinheiro do setor público com corrupção ativa, com corrupção passiva, mas o que vocês estão chamando de público, 100% das vezes tem participação do setor privado também. Loyola, o meu ponto é o seguinte, quando o Estado ele é muito grande, quando tudo você precisa de uma autorização estatal, quando tudo acaba passando pelo Estado, você facilita essa relação danosa entre o público e o privado. Quando, naturalmente, você tem menos governo, você tem menos Estado, né, você tem menos obstáculos justamente para que a corrupção ocorra, né? Então, esse é o meu ponto. Mas é que esse ponto final que você traz, querido, ele não é necessariamente verdadeiro. Um Estado mínimo, ele, na verdade, leva à superconcentração do mercado. O que a gente precisa é de equilíbrio entre privado e público. O que você falou, essa última afirmação sua, que menos Estado vai levar a menos corrupção, ela não é baseada em evidência. Você não tem dados, você não tem informação, você não tem ciência para afirmar isso, não. Fala, Bruno Musa, ele levantou a mão. Quer arrematar algo? Fala, Bruno, fala. Já foi? Ele não está escutando agora, então a gente vai seguir aqui. O Zé Maria Trindade. Zé, eu não te ouvi. Você quer acrescentar algo, Zé? Sim, queria. Primeiro, sobre esse debate aí de corrupção ou não corrupção. A corrupção ativa precisa de um agente passivo, né? Um depende do outro, senão não existiria a corrupção. É o ativo que corrompe o setor público. O que eu considero privada é a corrupção privada para privada. Vou dar um exemplo. Um determinado comprador de uma grande empresa, né? É uma figura que compra veículos, que compra o material do dia a dia, aí ele combina com o vendedor lá e pega uma parte do dinheiro. Então é privado para privado. Aí seria uma corrupção privada que não há como calcular, porque isso fica fechado, né? Quando se descobre, manda embora o representante daquele setor e pronto, não cria CPI, então é difícil de calcular. Eu acho até que, se somar, é maior do que a corrupção envolvendo o setor público. Agora, eu queria dizer o seguinte, esse pedido de cooperação dos Estados Unidos é fundamental para combater o crime, qualquer que seja o crime, inclusive o narcotráfico. Seria um gol
do governo se chamar o Donald Trump e falar, já que vocês estão com essa boa vontade toda em combater o narcoterrorismo, nos ajude aqui com inteligência, nos ajude aqui com armas, ou sei lá o que, com equipamentos eletrônicos para ajudar a combater o crime organizado no Brasil, que acaba sendo um crime internacional. Sobre o ministro Fernando Haddad falar exatamente das offshores e tal, isso é um debate antigo aqui, porque existem profissionais e alguns funcionários da Receita que saem da Receita e montam empresas para fazer a tal elisão fiscal ou programação fiscal, ou seja, procurar os meandros legais para pagar menos impostos. E ali fica no limite entre a sonegação e a expertise jurídica, né? E isto é muito importante salientar, que é uma linha muito tênue ali entre sonegação e usar as brechas legais para pagar menos ou não pagar impostos. Rapidinho, Gani. Rapidinho, Loyola, eu mesmo já fiz um artigo, não foi um artigo em periódico científico, mas foi um artigo jornalístico e eu utilizei dados estatísticos, cruzei dados estatísticos e me mostra que onde há mais corrupção, menor IDH, há menos liberdade econômica. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, basta você olhar países onde há mais corrupção, há mais Estado e menos capitalismo. Olha dentro do Brasil. Os estados mais pobres aqui no Brasil geralmente têm mais Estado e menos capitalismo. Os estados mais ricos, por sua vez, têm mais capitalismo, mais livre mercado e menos Estado. Loyola. Uma coisa é você dizer que você tem um mercado mais livre. Outra coisa é você dizer que tem menos Estado. São questões distintas. Antes você havia dito menos Estado. Menos Estado é um erro. A questão da liberdade econômica e a conexão com a questão da corrupção, sim, está correta. E eu não sou contra a liberdade econômica. Inclusive, sou também um defensor desse ponto. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que você havia dito anteriormente não havia sido isso. É que eu entendo que mais liberdade econômica passa por menos Estado. Mas aí é um equívoco. Bom, a gente deixa isso para outra hora. É a sua convicção. E a dele não é essa, e ele entende que é um equívoco. Agora